Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Briscancin, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Iniciamos o nosso encontro de hoje invocando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No encontro passado, quando a gente está olhando agora a questão do cânon bíblico, a gente viu como que os judeus fizeram uma classificação dos livros do Antigo Testamento, onde eles só aceitaram os livros escritos dentro da Palestina e recusaram os livros escritos fora da Palestina, falando que Deus não se comunicava em outra língua a não ser o hebraico. Os judeus aceitaram o cânon pequeno, com 39 livros, e os que moravam fora da Palestina aceitaram os livros em grego e formaram um cânon grande de 46 livros, que a igreja usou desde o início, sempre usou esse cânon maior, porque Deus fala em muito mais de uma língua. O Novo Testamento é todo escrito em grego e ninguém questiona nada. No Antigo Testamento questionaram muito isso. E o outro ponto que nós vimos foi a questão da canonicidade e da inspiração. Inspiração é quando Deus inspira alguém para escrever. E canonicidade é quando a igreja aceita isso daí como inspirado e o coloca à disposição dos seus filhos. Já no encontro de hoje nós vamos olhar um pouquinho sobre a divisão da Bíblia entre Antigo Testamento e Novo e os livros que vão compor cada um. Sigamos juntos. A divisão atual da Bíblia inclui no Novo Testamento 27 livros e no Antigo 46. Os dois testamentos, os livros podem ser distribuídos em 3 grupos. Vejamos. No Antigo Testamento, 21 livros históricos, 7 livros sapienciais e 18 proféticos. Isso no cânon grande, o cânon alexandrino, com os 7 livros que não foram escritos em hebraico, mas em grego, e que é a nossa regra de fé. Já o Novo Testamento ele tem 5 livros históricos, evangelhos, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos. 21 didáticos, as epístolas, e o Apocalipse. A Bíblia cristã, dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é isso? Antigo Testamento é tudo o que foi escrito antes de Jesus, da encarnação de Jesus. E Novo Testamento é tudo aquilo que foi escrito depois da encarnação, do nascimento de Jesus, dessa maravilha que nós comemoramos no Natal, que é o nascimento de Deus em forma humana. E esses 3 grupos de livros históricos, os sapienciais ou epístolas e proféticos, parte de uma visão ampla que situa a palavra de Deus na vida de todos nós, cristãos, né, influenciando-nos em 3 dimensões. O passado, os livros históricos. Então, olhando a história, conheceremos o passado. Então, tem os livros históricos. O presente são os sapienciais no Antigo Testamento ou as epístolas na Bíblia cristã, nas comunidades cristãs. E o futuro, que são os proféticos ou o Apocalipse. O Apocalipse fala do futuro? Fala. Mas fala que o futuro Deus vai vencer o mal. Como que foi? Detalhezinho. Aí tem gente achando muito pelo em ovo, querendo fazer, tirar do livro aquilo que ele não oferece. O Antigo Testamento, usado pelos judeus e também pelos protestantes, aquele cânon curto que a gente falou, é diferente do nosso, não somente no número de livros. Na Bíblia hebraica, ou seja, no cânone pequeno, há também diferenças na maneira de dividir os livros em grupos. Por exemplo, a gente pode falar da Torá, na Bíblia hebraica e protestante, 5 livros. Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio. Na Bíblia cristã, isso também é igualzinho. Aí, na Bíblia cristã, nós vamos ter 16 livros, né, que a gente considera históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônica, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther e 1º e 2º Macabeus. Depois, na Bíblia hebraica, no cânone curto, eles têm 21 profetas.
os profetas anteriores, Josué, Juiz, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Rei. Vejam que nós classificamos esses como livros históricos. Eles colocam como profetas anteriores. E os profetas posteriores, que os judeus colocam: Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Para nós, gente, tá? O Antigo Testamento, ele vai ter o quê? Ainda os 7 livros sapienciais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiastes. E os profetas, 18 profetas. Eles vão colocar como profetas anteriores alguns, e 12 profetas posteriores. Os profetas anteriores deles, para nós, são históricos. E os nossos 18 profetas, classificados em 2 grupos: profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel, e profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, a divisão do Antigo Testamento entre judeus e protestantes tem uma diferença muito grande entre os católicos. Tanto na quantidade de livros, porque nós aceitamos os livros considerados inspirados, e os são, escritos em grego, e eles não. E também na organização dos livros. Então, quando a gente fala de Bíblia hebraica, é essa Bíblia que a gente falou. Tá? Os 5 livros da Torá, os profetas anteriores, os profetas posteriores e os escritos. Que nos escritos eles vão ter parte dos históricos e parte dos sapienciais. Por exemplo, Jó está para ele nos escritos, e Jó para nós está nos sapienciais. Então existe uma diferença grande de classificação. A divisão cristã do Antigo Testamento tem como critério os gêneros literários do livro, enquanto que o critério de classificação judaica segue como que uma ordem cronológica ou de tempo em que cada livro foi supostamente escrito. Então eles vão ter lá, por exemplo, escritos de Moisés. Então Moisés escreveu um monte. Moisés, no tempo dele, praticamente sabia ler muito pouco. Não era comum, 1200 a.C., um escravo ler, mesmo ele sendo educado na corte. Poucos sabiam ler. Então a gente tem, a partir, claro, da ciência nos ajudando, de toda a compreensão que nós temos hoje, a divisão da Bíblia. Agora, em qual língua esses livros foram escritos? Vamos dar uma olhadinha. No Antigo Testamento, a gente fala que a grande maioria dos textos foram escritos em hebraico. No aramaico, foi usado algumas partes, Daniel, Esdras, uma parte de Gênesis e Jeremias, e em grego, aqueles 7 livros que eles não aceitam. Por isso, o cânone pequeno deles contra o cânone grande que nós temos. Então, os livros de Tobias, Judite, Baruque, Eclesiastes, 1º e 2º Macabeus e Sabedoria, eles foram escritos em grego. Não estão na Bíblia dos judeus, e Martinho Lutero também não vai aceitá-los depois, mesmo falando que eles são muito importantes para a fé. E o Novo Testamento? Bom, gente, o Novo Testamento não tem problema. Foi todo escrito em grego. Dizem que algumas partes foi escrito em hebraico, mas a gente aceita que tudo foi escrito em grego. Por quê? Porque era a língua que se falava. Então você não vai comunicar numa língua que ninguém mais fala. Você se comunica na língua que todo mundo fala. Se comunicando numa língua que todo mundo entende, de vez em quando alguém não entende. Agora imagina numa língua que um monte de gente não entende. Vai dar um quiprocó danado, né, gente? Meu Deus do céu. Então melhor a gente se comunicar numa língua que as pessoas entendem. Continuando, então, os livros que nós chamamos de deuterocanônicos. O que é isso daí, gente? Deutero, segundo. Canônicos, cânon. Quer dizer, é uma segunda regra de fé. Ou seja, aqueles livros escritos em hebraico no Antigo Testamento, primeiro cânone, o cânone oficial. E aqueles que foram escritos gregos entraram no segundo cânon. Aí fica deuterocanônicos.
só os temos em grego, mas alguns discutem que eles poderiam ter sido escritos também em hebraico e depois traduzidos para o grego. Isso para nós não importa muito, mas há dúvidas a respeito do livro de Tobias, de Judite, algumas partes que são consideradas deuterocanônicos de Daniel. Também foram encontrados 3/5 do livro de Eclesiástico num depósito de livros velhos numa sinagoga do Cairo em 1896, vários fragmentos de Tobias em Qumran. E o que isso muda para nós? Nada, mas é importante para percebermos quais caminhos a Bíblia passou. Então, para você hoje pegar a sua Bíblia, abrir e falar assim, meu Deus do céu, quanta coisa, quais caminhos que isso passou. Então, a gente está vendo que os judeus tinham uma lista chamada Cânone Pequeno. Aí, os próprios judeus tinham uma outra lista chamada Cânone Grande. Aonde? No Cânone Pequeno, não haviam os livros escritos fora da Palestina em grego. No Cânone Grande, havia os livros escritos em grego e fora da Palestina. Ou seja, os judeus não se entenderam no primeiro momento a respeito do que era inspirado ou não. Vocês lembram que a gente viu no encontro passado inspiração? É escrito em grego? Não é inspirado. É escrito sim em grego? É inspirado. Eles não se aceitaram. A igreja vai aceitar tanto escrito em grego, quanto em hebraico, quanto em aramaico. Porque Deus se comunica de muitas formas. Legal, né, gente? Como é interessante percebermos isso, como é interessante nos aprofundarmos nisso. E assim entenderemos melhor a Bíblia Sagrada, a nossa Sagrada Escritura. E entendendo melhor, amaremos melhor, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Sigamos juntos para o nosso próximo encontro. Paz e bem a todos e a todas.